alunos, tudo bem? Espero que sim e que continue assim. Amores, nessa aula é a segunda parte dos circuitos de produção. Iremos falar sobre o espaço agropecuário, partindo de conceitos essenciais até chegar na atual modernização da agricultura brasileira, assim como os inúmeros problemas de divisão por classe social. Alunos, essa é a nossa aula 6. Ela é resumo das aulas que estão acontecendo na Central de Mídias. O conteúdo desta aula também se encontra no caderno 2, volume 2 do segundo bimestre. Atenção, amores. Esse caderno está no tópico de vocês, no material de apoio do seu Google Classroom, e oportunamente você terá esse material. Alguns de vocês já pegaram, outros não, tá? Não tem problema. Então, se você não tem o material, você tem essa apostila lá no material de apoio no segundo bimestre, tá? A escola já colocou para você. Amores, se vocês estão assistindo essa aula em sua estreia, não esqueça de entrar no chat, aí embaixo ou do lado, depende de onde você está assistindo, se é no computador, no notebook ou no celular, tá? E deixar seu nome e turma, tá? Então, ao longo da aula aí, eu vou estar respondendo com vocês. Eu não estou aqui ao vivo, tá? A aula aqui é inédita, mas eu estou aí no chat com vocês, tá bom? Respondendo as perguntas de vocês e anotando. A professora, tem alguns professores também no chat que estão anotando os nomes de vocês depois para contar como nota de participação, tá ok? Sem enrolação, então, vamos às informações da aula. Vocês viram nas informações que a nossa aula está baseada na formação do espaço agrário brasileiro desde o início do governo imperial até o momento atual. Foram bases para iniciar a produção do campo dois acontecimentos fundamentais no Brasil. Primeiro, a Lei de Terras de 1850 e segundo, a abolição da escravatura em 1888. Vamos fazer uma leitura juntos, o que gerou esses acontecimentos agora no próximo slide, tá ok? Vamos lá? Então,
estão aí os problemas, né, que começaram a se agravar em 1964 até 1985. Afinal, amores, nosso país é enorme, não é verdade? Deveria ter uma reforma agrária eficiente, capaz de deixar toda a população do campo morando e cultivando na terra em condições boas. Não precisava ser ótimas, mas boas. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? O que costumamos falar, então, quando observamos a questão agrária no Brasil, né? Veja aí, nas nuvens de palavra, o que acontece. E a gente volta daqui a pouquinho. Alunos, vocês perceberam nessa nuvem de palavra aí que apareceram palavras meio duras como fome, desperdício de alimento, né? E a gente percebe também que não há nada, ou quase nada, para a grande população que passa fome nas cidades e para aquelas do campo que não tem um pequeno pedaço de terra para plantar ou para colher, não é verdade? E o que mudou no início para o momento atual? É para a gente pensar muito, né? Olha que interessante esse pequeno vídeo que é feito apenas com uma imagem. Ele mostra um pouco do que a gente está falando agora, tá bom? Confira aí. Nesta terra, tudo que se planta nasce, cresce e floresce. Nesta mesma pátria, 36 milhões de pessoas passam fome. Bem-vindo ao Brasil. O quinto maior país em extensão territorial e um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Como pode, em um país que produz tanta comida, tantos pratos estarem vazios? Para entender a interrogação da fome, é preciso afirmar o grave problema da má distribuição de renda no Brasil. 1% de sua população concentra 50% da riqueza. A comida falta de um lado e sobra do outro. O desperdício de alimentos também é um grave problema social. Somente com a comida desperdiçada poderíamos encher o prato de todos os brasileiros. A desnutrição alimentar não é causada somente pela quantidade de alimentos, mas também pela qualidade. A imagem do país tropical e de sua natureza generosa nos faz esquecer de um país em que muitos, para sobreviver, comem até lixo. O direito à alimentação é fundamental para a sobrevivência do ser humano. A fome é inaceitável. Não adianta fechar os olhos nem fingir que ela não existe. A fome em um país tão abastecido é um crime contra milhões de brasileiros. Não seja cúmplice desse crime. Vamos dar um basta à fome. A cada 5 segundos, morre uma criança de fome no mundo. A cada minuto, 12 crianças. Para quem tem fome, o tempo passa mais rápido. Quem tem fome não pode esperar. Vamos juntos combater a fome. Não há tempo a perder. Uma campanha do projeto Mídia Jovem. Realização Instituto Recriando. Apoio Governo de Sergipe e Oi Futuro. Queridos, como é injusta a questão política e social, né, no campo, não é verdade?
na cidade também, mas a gente está falando agora um pouco do campo, né? A gente vê que não é muito diferente, não. Só que atualmente o campo está ligado às cidades, ou seja, ao meio urbano. Se as pessoas no campo sofrem, imagine quem mora de forma subhumana nas grandes cidades de nosso país. Enquanto isso, a gente desperdiça alimento, toneladas de comida vão para o lixo todos os dias. Veja outro vídeo que a gente vai começando a entender um pouquinho as coisas em nossa volta e só não vê quem não quer, não é verdade? Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Amores, nós iremos agora analisar duas imagens em uma tabela. E vamos pôr em prática um pouquinho o que nós vimos até agora, belezura? Com esse conhecimento que tivemos até aqui, vai ficar mais fácil de entender o que está em nossa volta. Segue aí. Bom, pessoal, nós vamos confrontar agora duas imagens, tá? Vamos ver a nossa primeira imagem, é de uma manchete de jornal. Tá? Então ela era do caderno antigamente Agrofolha, caderno B8 da Folha de São Paulo. Ela é uma matéria de 13 de fevereiro de 2007. E aí ela dá uma boa notícia, tá? Não é uma notícia ruim. Tá? Então a exportação do agronegócio supera 50 bilhões pela primeira vez. O valor no acumulado em 12 meses é alcançado após expansão de 29% em janeiro. Aí tem uma subnotícia, né, que eles colocam aí antes de você ler, ó. Complexo soja lidera em exportações no período com 9,2 bilhões. Já no primeiro mês de 2007, as carnes geraram receita maior de 715 milhões. Embora sejam notícias boas, são notícias o quê? De agronegócio, de grandes empresas que lucram muito com o campo, tá? Com a pecuária ou com a agricultura. Então são pequenos grupos de empresários que ganham com isso. Tá? Geram um certo lucro para o Brasil, no caso, né? Mas esse lucro maior é para os grandes empresários que dependem do agronegócio. Vamos ver uma outra imagem. Essa outra imagem, pessoal,
é um movimento de pessoas que buscam seus direitos de produzir a terra. Aconteceu muito isso na década de 2000. Tá? Então a gente tem uma passeata aí dos trabalhadores rurais, do MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tá? O MRST, na verdade, que chamava isso, né? Em Cristalina, em Goiás. Isso aí é fevereiro de 1998, um pouquinho antes da década de 2000. Então, o que a gente pode concluir com essas duas imagens? Quando elas são confrontadas, pessoal, elas mostram a noção de modernização conservadora, segundo a qual, por exemplo, o lado dos circuitos de produção modernos e o campo brasileiro acaba convivendo ainda com a exapropriação de trabalhadores de suas terras. Então, muitas pessoas que querem trabalhar na terra para produzir para o seu sustento e para a sua família ou para a sua comunidade. Então, esse tipo de reforma, não há interesse dos grandes empresários que o governo faça. Tá? Então eles vão protelando. Nós tivemos uma reforma agrária em 1985, no período da Constituição, mas ela não foi suficiente para atender os anseios da população. Tá? Foi confrontada essas duas imagens porque elas são as famosas injustiças entre várias que nós temos no país. Tá, ok? Agora vamos analisar uma tabela que vai ficar bem claro essa situação do campo, tá? Então a gente mostra também os dados, que aí fica indiscutível essa situação. Vamos lá. A tabela da estrutura fundiária do Brasil, dados de 2003, tá? E ela mostra a situação do campo da seguinte maneira: 45, 35, 10% e 10%. Aí você vai bater o olho e vai falar assim: 45 provavelmente é a população mais pobre que está utilizando o campo, né? Será que é isso mesmo? Ah, não, então deve ser 35, né, professor? Será que é isso mesmo? Nossa, professora, será que é 10? Então vamos dar uma olhada agora o que está acontecendo? Vamos lá. Mais de 2.000 hectares, que é o tamanho. Então são terras enormes, tamanho de um município, dependendo do município do Brasil. São grandes áreas de terra. Sabe quantas pessoas estão nesse tamanho de terras? 0,8. Não tem 1%, 45% das terras. Quase a metade, alunos, quase a metade das terras cultivadas ou cultiváveis do Brasil está na mão de menos de 1%. Ah, então 35% está na mão da grande população, né? De 1.000 a 2.000 hectares também são grandes áreas. Tá? São muito grandes, são enormes fazendas, tem áreas produzidas, áreas não produzidas também. Então aqui deve ter um pouquinho mais, né, pessoal? Não, só 0,9%. Então vamos somar aí, ó, 45 com 35, 80% das terras cultivadas. Quantas pessoas estão nessas terras? 1,7, 0,8 com 0,9, eu não sou muito bom de matemática, mas dá para fazer essa conta, né? 1,7% está na mão de poucas pessoas. Agora vamos ver os outros 20%, né? Vamos lá? De 50 a 99, que é um tamanho razoável também, não chega a ser igual aos outros, é 24,6. E de 10 a 49 hectares, tá? O tamanho representa 73,3. Bem justa, né, essa divisão, né, pessoal? Está bem justa mesmo, né? A grande parte da população com pouca terra e uma parte pequena, que representa, não chega a 2%, com a grande parte. Tá? Lógico que não, né, pessoal? Estou sendo irônico com vocês. É extremamente injusto a estrutura fundiária no Brasil. Ok? Vários uso da terra. Tá? Então o que a gente usa aí as terras? As terras são usadas 49% para pastagem, 22% para lavoura e 28,6% são matas e florestas. Então a gente tem muito mais pastagem no país
do que lavoura. Como esse número é de 2006, ele deve ter diminuído um pouco, porque as lavouras de soja elas têm aumentado vertiginosamente na região sudeste, tá? Na região sudeste e na região centro-oeste. Então isso está mudando muito essa questão. Provavelmente a porcentagem das pastagens aí é menor que 49%. É isso. Alunos, uma vez transposta a etapa de sensibilização, vamos continuar nossa aula com alguns conceitos básicos que irá permitir vocês entenderem melhor o tema da organização da produção na agricultura brasileira e as relações do trabalho. Para tanto, vamos acompanhar junto os termos mais usados no espaço agrário, belezura? Vamos ler juntos então. Viram, amores, as principais definições agropecuária, elas ilustram um pouco as funções de cada grupo e seu papel no campo. Para a nossa parte final da aula, vamos ver algumas mudanças significativas no campo e nem tudo é notícia ruim também, né? Embora voltada a maior parte de nossas terras a produtos de exportação, a agropecuária teve uma intensificação no desenvolvimento do capitalismo a partir da década de 1950 e 1960. Bom, esse tipo de organização da produção na agricultura brasileira caracterizou ao mesmo tempo a sua modernização. Um exemplo é a modernização e as novas tecnologias no campo. O agrobusiness é um negócio agropecuário que corresponde à soma total de operações de produção e distribuição de suprimentos, que são os insumos, operações de produção nas unidades rurais e armazenamento, processamento e distribuição dos produtos e itens produzidos por ele. Vamos agora ver um exemplo do complexo Juazeiro Petrolina. É um exemplo desse tipo de negócio que a gente acabou de falar, né? O agrobusiness. E a gente volta logo em seguida, então, tá ok?
vocês viram? Além de desenvolver essas duas regiões, de um lado a Bahia e de outro Pernambuco, as culturas produzidas estão muito mais próximas da Europa do que aqui do Centro-Sul. Isso facilita a exportação para essas regiões citadas aí, que vocês viram no slide, né? Estados Unidos, parte da Ásia e a Europa principalmente. Vamos observar por algum momento a foto a seguir. Ela se encontra na sua apostila na página 66, tá? Ali vai ter uma atividade também para vocês fazerem. Vamos ver lá. Bom, a cultura agrícola do Brasil ainda é baseada em agrotóxicos e pesticidas, né? O que leva o Brasil a ser o maior consumidor dessa substância. O grande problema é que os trabalhadores são os que mais sofrem com esse tipo de utilização. Muitos não usam ou não aplicam com todos os equipamentos recomendados. A foto do avião jogando são para poucos agricultores, aqueles que possuem maior tecnologia em sua área de cultivo. Amores, nossa aula está quase no final. Agora vamos ver um vídeo bem curto que foi feito pelo Globo Rural sobre a ajuda dos drones no campo. Alguns deles estão substituindo esses aviões aí que vocês viram que pulverizam as lavouras. No caso desse, que é da reportagem, a finalidade é para o campo também, mas para o campo de eucaliptos. Segue aí para a gente ver o que é a finalidade desses drones aí. Vamos lá. No dizer de um caboclo que viu o drone voar pela primeira vez em Pilar do Sul, estado de São Paulo, esse é um trem que voa, mas não tem asa. Como boa parte do palavreado tecnológico moderno, o nome que se usa para identificá-lo vem do inglês. Drone quer dizer zangão, meio por se parecer um pouco e por zoar que nem o próprio. Esses aparelhos chamados de drones aumentam de forma extraordinária uma capacidade humana. É a nossa habilidade de ver. É como se os nossos olhos embarcassem num mini helicóptero sem a necessidade de um piloto a bordo. E esse olhar volante do céu para baixo pode ser levado para qualquer canto. De origem militar, consagrado para a espionagem, esta é a mais nova ferramenta para o produtor rural, especialmente aqueles que trabalham com agricultura de precisão. Aqui acompanhamos uma visita técnica a uma fazenda de reflorestamento. Trata-se de uma gleba de 500 hectares de eucaliptos. Esse furgão pode ser descrito como uma caixa de ferramentas do futuro. Você já viu coisas assim no meio rural antes? São dispositivos sofisticados para a navegação aérea. Uns já prontos para entrar em ação, outros que pelo tamanho requerem montagem final no local. Este é um drone que acaba de ser importado da Alemanha. Quem faz os ajustes é o André Fagion, piloto de helicóptero e especialista em aeromodelismo. Esse é um equipamento de ponta. Ele pega os mapas através de mapas já prontos de outros sistemas e consegue até entender relevos e fazer os voos corrigindo a altura para relevo da região. Olha, um detalhe interessante desse tipo de drone é a leveza da carcaça. Este aqui, que tem 4 motores, são 4 hélices, pesa menos de 6 quilos, já com equipamento de filmagem e fotografia. É feito de fibra de carbono. Por que a escolha desse tipo, Denis? Porque ele tem programa de plano de voo, decolagem vertical e pouso vertical automático e caixa preta que registra todo o voo realizado pelo equipamento. A câmera que carrega tira fotos e faz filmagens de alta definição. Pode voar até 60 metros de altura e, dependendo das condições, tem autonomia para ficar até 40 minutos no ar, período em que daria para documentar cerca de 40 hectares. Na traseira do furgão, um para-choque estabilizador é assentado para dar suporte a um mastro retrátil. Isto é uma estação meteorológica. Indica temperatura, pressão atmosférica, direção de vento.
e também serve de antena para facilitar a comunicação do drone e o controle remoto com o qual André comanda o teste. Este drone é equipado com um computador de bordo e GPS que recebe sinais de 8 satélites. Com ele é possível se fazer um sobrevoo milimetricamente preciso. E é vasta a serventia que se vislumbra com ele. No caso aqui das florestas comerciais de eucalipto, um primeiro uso certo é no combate daquelas que trazem o maior prejuízo para a cultura, as formigas. O jeito mais moderno hoje de se fazer isso é botar o pé no folhiço e palmilhar a área, serviço que envolve várias pessoas. O observador localiza o formigueiro e anota o ponto num aparelhinho georreferenciado. Os dados são transmitidos para uma central, onde outros técnicos analisam as informações e geram um mapa para se fazer o combate. Isso pode levar até uma semana. A documentação feita pelo drone pode ser muito mais rápida e barata. Ele faz fotos precisas do capão de eucalipto e um aplicativo de reconhecimento de imagem que está sendo aprimorado não só vai localizar onde estão os formigueiros, como já informar o tamanho que eles têm. Como é possível a transmissão de dados em tempo real, no dia seguinte, a equipe de mata-formigas já tem condição de vir a campo fazer o controle. A vantagem que o drone traz é que a gente consegue um ganho de escala em levantamentos de área, porque hoje eu conseguiria trabalhar com ele no local de 9 pessoas, 9 técnicos nossos no campo fazendo coleta. Com o drone a gente consegue fazer muito mais áreas, a um custo menor por hectare para o produtor, que pode ter isso como benefício. E também nós temos o registro fotográfico da formiga, evidenciando que ela está ocorrendo na área. Que outras culturas podem se beneficiar de um trabalho assim, como esse que vocês estão vislumbrando? A imagem aérea, a fotografia, ela pode ser aplicada em todas as culturas, né, comercialmente cultivadas. Alunos, nossa aula termina. Vocês podem responder nas atividades da sua apostila volume 2, da página 61 a 68, ok? Para aqueles que já pegaram, é claro. Quando voltar às aulas, a gente corrige junto, belezura? Não esqueçam, para os que estão vendo a aula agora na estreia, deixar seu nome e turma no chat. Lembre-se, ele fecha rapidinho após acabar esse vídeo. Ele fica mais ou menos uns 5 minutinhos, tá ok? Mais uma coisa. Essa aula ficará aqui no canal. E vocês farão as atividades na próxima semana. Fiquem tranquilos, tá ok? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.